Caras e caros camaradas, Sr. Secretário Coordenador do PS de São Miguel, confesso-vos o enorme prazer e a grande honra que eu tenho em estar aqui neste Congresso. Voltar a um Congresso da JS, voltar a estar aqui junto daqueles que representam a juventude dos Açores, junto daquela que é uma organização à qual eu tive o prazer de liderar no passado e à qual dediquei muitas energias e uma parte significativa da minha vida. Queria, na qualidade de Secretário Coordenador de Ponta Delgada, como é óbvio, isso também é da praxe, desejar as boas-vindas a todos a esta cidade, a este concelho. O maior concelho dos Açores, a maior cidade dos Açores, mas que é também o concelho que tem as mais altas taxas na política municipal, os impostos mais altos, a dívida mais alta e, portanto, não há dúvida que este é um concelho de grandeza. Mas também um concelho que tem muito orgulho na sua história e muita confiança no seu futuro, embora me pareça que existe claramente uma queixa sobre o presente em Ponta Delgada. Mas há sempre futuro e nós sabemos bem disso. Eu quero também deixar aqui um agradecimento e um justo reconhecimento à grande qualidade da intervenção política da JS. Esta é uma realidade que, felizmente, tem muitos anos, não é de agora, mas é justo dizer que, com a liderança do Berto Messias, a JS deu um enorme salto na sua afirmação política. E quero aqui também deixar, porque tenho esse prazer, o testemunho daquilo que tem sido o gosto de trabalhar com ele no Parlamento, de estar com ele na direção do grupo parlamentar. E quero deixar aqui um testemunho de pessoal no sentido que, na minha opinião, o Berto Messias, com menos de 30 anos, é dos melhores políticos portugueses da sua geração e a JS deve saber disso. Mas também é bom que se perceba, camaradas, e eu vou falar nisso porque muitos de vocês são jovens e, naturalmente, não têm um conhecimento profundo, isso é natural, da história da JS. E eu quero que tenham consciência da grande influência e do enorme património político que a Juventude Socialista tem nas políticas de juventude que o Governo Regional do PS tem desenvolvido. Aquilo que são hoje realidades ao nível do apoio ao associativismo juvenil, à mobilidade, à ocupação dos tempos livres, nos incentivos à participação dos jovens, em tudo aquilo que lhes diz respeito, na educação, na formação profissional, no desporto, na cultura, no ambiente, nas tecnologias, todas essas áreas e outras têm uma marca da influência da JS. Isso é uma enorme responsabilidade e também é bom que saibam, até numas jornadas parlamentares dos deputados do Parlamento Europeu que se realizou aqui em Ponta Delgada em dezembro de 2010, nós tivemos a oportunidade de constatar pela boca da própria doutora Edith Estrela, a coordenadora dos deputados do PS no Parlamento Europeu, que as políticas progressistas, as políticas de esquerda, e sem medo de dizer de referir essa designação, que o PS tem desenvolvido nos Açores, são uma inspiração para os socialistas europeus e para muitos governos na Europa, e isso é também um património que tem que orgulhar os socialistas. É verdade, por isso, que a JS tem ajudado muito a desenvolver os Açores, a criar uma sociedade mais justa e, sobretudo, a poder também integrar as expectativas dos jovens neste projeto de governação do Partido Socialista. Mas eu queria também deixar aqui um testemunho na qualidade de coordenador do PS de Ponta Delgada da grande importância que a Juventude Socialista tem tido na ação do PS em Ponta Delgada. E quero por isso também saudar, permitam particularmente, os camaradas da JS de Ponta Delgada. Saúdo todos os camaradas através de voz da JS nos Açores, mas uma referência particular aos camaradas da JS de Ponta Delgada. E quero que saibam, aliás, o Carlos César tem uma frase muito interessante, ele costuma dizer: houve momentos nos Açores que, se não existisse a JS, não tinha existido PS. E toda a gente percebe o grande significado desta frase. Ora, eu queria dizer-vos que, no presente, se não existisse JS em Ponta Delgada, o PS não tinha conseguido apresentar listas nas 24 freguesias do Concelho de Ponta Delgada. E, portanto, quero que saibam isso, quero que tenham consciência da grande importância que a Juventude Socialista tem aqui em Ponta Delgada. E, por isso, este Concelho, que é liderado pela líder do PSD Açores,
é bom que nós, nestes momentos, também salientemos as diferenças. Que o ano passado, braços com um processo ligeiramente conflituoso na sua organização política de juventude, porque essas coisas acontecem, são naturais, teve o cuidado de imediatamente, naquilo que permitam, eu caracterizaria como um atributo muito particular do bertismo, disse logo que, e passo a citar, a JSD não tem rigorosamente nada a ver com o PSD. Eu estou a citar a doutora Berta Cabral. Ora bem, rigorosamente nada a ver com o PSD, camaradas. Eles lá sabem. Mas eu queria afirmar aqui, neste congresso da JS, que o PS é diferente. O PS orgulha-se da JS e considera que a sua estrutura juvenil é essencial para o PS ser um partido com maior renovação, mais abertura, mais dinamismo e mais inovação. Ou seja, a JS, para nós, tem rigorosamente tudo a ver com o futuro do PS e com o futuro dos Açores, e é isso que vocês têm também que tomar consciência. A JS é uma estrutura autónoma do PS, o que é uma coisa bem diferente. E essa autonomia é muito importante, pois permite à JS ter uma autonomia de pensamento, uma autonomia de estratégia e uma autonomia de ação, naturalmente. Isso é muito importante. A juventude dos Açores está bem representada aqui neste congresso, mas é bom também que se compreenda que a juventude também está lá fora à nossa espera. É sempre assim. Esse é um desafio para quem se envolve na política partidária e nas juventudes partidárias. Não tenham dúvidas, por isso, que nós temos muito trabalho pela frente, nós temos enormes desafios que têm que ser vencidos e para os quais a JS tem um papel muito importante. A JS existe, portanto, para representar os jovens, não é só para se representar a si mesmo. E isso também marca uma diferença muito grande entre a Juventude Socialista e outras organizações. Um dos vossos desafios, se me permitem, é também debater os problemas que sentem, as soluções que defendem, e por isso eu espero e desejo que tenham um bom congresso, que encontrem consensos, que procurem soluções, mas rejeitem sempre o paternalismo dos mais velhos. Essa também tem sido sempre uma das características da JS. Há uma questão, porém, e sem correr o risco de ser paternalista, espero eu, há uma questão particular da atualidade que eu confesso que preciso da ajuda da JS para melhor a interpretar e para melhor a compreender. Eu falo das chamadas manifestações dos jovens Arrasca, ou da geração Arrasca. O desafio, camaradas, muitas vezes não é só encarar a realidade, isso é muito importante na política, mas é também compreender a realidade. E eu penso que nós precisamos todos de dialogar com eles, debater. Eu sei que algumas dessas pessoas fazem parte da JS e que se calhar estão aqui, mas é muito importante nós termos esta disponibilidade para compreendermos mais detalhadamente a natureza, o caráter e a amplitude destas manifestações. Todavia, deixo aqui uma referência que me preocupa. Nós devemos procurar compreender essas reivindicações, esses anseios. São jovens, estão preocupados e, sobretudo, são jovens inconformados e nós temos que ter pontos de diálogo com eles. Mas eu acho que nós não devemos alinhar em discursos que, sendo sedutores à primeira vista, tipo Bloco de Esquerda, assumem uma natureza anti-políticos, anti-partidos, anti-representação e, por isso, camaradas, são, no fundo, antidemocráticos, na minha opinião. E, portanto, acho que, numa altura em que tanto se fala de cidadania, da importância da participação, da importância do envolvimento, sobretudo dos jovens, em tudo aquilo que diz respeito à nossa vida coletiva, é bom também que se afirme que, no interior dos partidos, e particularmente no interior da JS, também se faz cidadania ativa, responsável, ou seja, cidadania exemplar e do mais importante que deve ser feito, e por isso mesmo esses aspectos são também aspectos importantes e que devem ser salientados. Mas eu queria aproveitar também, e tentando ir a caminho do fim da minha intervenção, deixar aqui uma referência especial e um desafio, se me permitem, ao Pedro Alves e ao Alberto Messias.
Eu acho que há uma responsabilidade no momento que o país atravessa, e à frente já vou falar um pouquinho sobre isso, há uma responsabilidade enorme da juventude socialista na recuperação daquele que é o património e a verdade histórica da esquerda em Portugal. Nós fomos vítimas de uma verdadeira usurpação da agenda política progressista, de rupturas na sociedade portuguesa que o Bloco de Esquerda acabou por proceder. E eu quero aqui dizer, fazendo parte de uma outra geração, que a verdade histórica significa que a verdadeira agenda reformista ou fraturante, que acabou de facto com muitos anacronismos na sociedade portuguesa, foi feita e protagonizada e tem a sua gênese na juventude socialista, na JS, nos mais jovens socialistas portugueses. E, portanto, é bom que se perceba que há este desafio de repor a verdade, de dizermos e de reconhecermos que o Bloco de Esquerda, de facto, no passado teve um papel significativo, ajudou, de facto, a implementar essas reformas, mas, no essencial, o Bloco de Esquerda hoje é um projeto esgotado e, como eu referi, é um projeto que viveu de uma agenda que não era deles, de uma agenda que foi usurpada à juventude socialista. E, portanto, nós temos a obrigação de deixar aqui este desafio. Espero, por isso, que se perceba que o Bloco de Esquerda é, no fundo, um movimento retrofuturista que está desadequado e que agora vive de complexos de culpa, porque era tão de esquerda, que ajudou muito a criar um governo de direita em Portugal, e eu acho que isso diz muito sobre aquilo que é o Bloco de Esquerda. E todos nós sabemos que vivemos tempos difíceis. E eu quero também aproveitar aqui a presença do Secretário-Geral da Juventude Socialista Nacional, que eu já aqui felicitei, para dizer que nós contamos também com a JS para lutar pelas causas autonómicas. Nós vivemos tempos muito difíceis, como já referi, e as dificuldades agudizaram-se nesses últimos 2 meses. Este governo do Passos Coelho já se encarregou de piorar as coisas e de contrariar muito do que tinha dito na campanha eleitoral. Apetece-me dizer, camaradas, assim não vale. Assim não vale. E, portanto, este governo do PSD e do PP é um governo estranho. Eles acham que o país é uma empresa, que a justiça social se traduz numa sociedade de utilizadores-pagadores e que a política se reduz às finanças públicas. Com um governo destes, camaradas, infelizmente, o futuro de muitos jovens pode passar pela imigração. Eu tenho muito receio, não tenho medo de afirmar, deste governo, do PSD e do PP. Eles têm uma visão dos Açores que eu julgo que será preciso só poucos meses para nós compreendermos melhor. Eles vão tentar exportar parte do déficit público para as autonomias. Vejam-se o que já se diz da RTP. Vejam o que já se diz sobre a privatização dos aeroportos, através da ANA. Eles vão passar parte do déficit para as regiões autónomas, se nós deixarmos, como é óbvio. E eles são também de direita. Assumem-se como tal e são de facto como tal. E isso, ao contrário do que muita gente possa pensar, ainda tem uma tradução política clara. São de direita e são centralistas. E em Portugal a direita tem uma característica muito particular que eu quero salientar aqui. Para a direita, as autonomias têm sempre um problema estrutural de despesa a mais. É preciso cortar na despesa nas autonomias. Quando a verdade que o PS nacional normalmente compreende e que é a verdadeira bandeira e a verdadeira característica dos verdadeiros autonomistas é que as autonomias têm um problema de falta de meios, de insuficiência de receitas face à despesa que têm que efetuar para recuperarmos do atraso e do abandono que durante dezenas e dezenas de anos, para não dizer séculos, o poder central votou estas ilhas. E é isso que tem que ser dito. Esta é uma luta justa, esta é uma luta de progresso, esta é uma luta de autonomia e esta é uma luta que só o PS, com a ajuda da JS, estará em condições de travar. Por isso, meu caro Pedro, espero que tu possas também fazer parte deste grupo, contribuir para aprofundar e para reforçar aquilo que é o património político do Partido Socialista e do PS Açores, naquilo que diz respeito à defesa das autonomias regionais. Eu acho, por isso, que os próximos tempos não vão ser fáceis. Temos, por isso, que preparar a nossa vitória no próximo ano nas eleições regionais. Seria
muito mau que a juntar a um governo de direita no continente, na República Portuguesa, se juntasse um governo da mesma orientação nos Açores. E por isso deixo aqui uma referência final. A todos os camaradas da JS, um alerta muito claro que a melhor forma de nós defendermos os Açores no futuro é começarmos já, e eu acho que este ciclo se inicia hoje, aqui, com este importante congresso. Vamos começar a partir de hoje, a partir do dia 2 de julho, prepararmos a grande vitória do PS no próximo mês de outubro de 2012. Esta é uma vitória da justiça, da autonomia e dos açorianos. Será a vitória de um governo que acredita no papel do Estado, que tem uma concepção de reformar o Estado, porque não é possível manter as coisas como elas são, mas tem um claro sentido da importância que o Governo, ou que o Estado, se preferirem, tem na sociedade portuguesa. Na promoção da segurança social, na promoção das políticas progressistas ao nível da saúde, com um sistema de saúde que permita um acesso universal e que garanta um fator essencial da justiça social na sociedade portuguesa. E também, sobretudo, desde para o fim, porque nós estamos no Congresso da JS ao nível de um sistema de educação público que garanta um mecanismo de redistribuição de riqueza e que crie oportunidades a todos os jovens para poderem progredir e para poderem cumprir os seus sonhos. Isso é fundamental, é um projeto que separa claramente o Partido Socialista de quem governa atualmente o nosso país. E nós temos que fazer também honra àquilo que é o património histórico e aquilo que é a tradição da esquerda em Portugal. Nós temos que estar à altura desta luta. Nós temos que ter essa capacidade de defender os Açores e de implementar uma forma concreta e específica de governar os Açores que consiga conciliar todas essas questões e que consiga também, ao contrário do que dizem os nossos adversários, procurar implementar uma estratégia de coesão nos Açores. Ninguém no PS Açores acredita, como se acreditava no tempo do Dr. Mota Amaral, que é o mesmo dizer no tempo da Dra. Berta Cabral, que os Açores se desenvolviam com 3 ilhas. Não há uns Açores fortes se cada uma das nossas ilhas não tiver a força que merece, não tiver o papel que tem que desempenhar no arquipélago dos Açores. E é isso que os socialistas estão a construir, com contrariedades e com dificuldades. O Vasco Cordeiro sabe bem disso, mas é isso que nós procuramos fazer. E isso marca uma diferença, porque, meus amigos, na política nós temos que ter princípios, nós temos que ter valores, nós temos que ter objetivos, mas temos que ter uma visão do futuro. E essa visão do PS é muito diferente da visão do PSD ou sequer do PP. E termino mesmo, e agora é mesmo para terminar, recordando um grande estadista inglês. Um homem que foi, em determinada altura, a única voz da liberdade e da democracia na Europa. Teve a coragem de enfrentar imensas resistências na Inglaterra, quando toda a gente até já defendia que se devia negociar uma rendição com os exércitos nazis. Winston Churchill teve a capacidade de dizer que nós temos que lutar pela liberdade e pela democracia e não se pode viver sem esperança. E eu acho, camaradas, que esse espírito, são essas referências históricas, são essa grandeza de espírito que nos devem inspirar nos momentos mais difíceis. E nós estamos, de facto, a viver um momento difícil em Portugal. E por isso eu acho que o papel do Partido Socialista no país e nos Açores é construir a esperança mesmo nos momentos mais difíceis. Essa é uma obrigação do PS. E eu acho que nós só cumprimos essa obrigação, só cumprimos esse desígnio de construir e criar esperança para as pessoas com a ajuda da JS, com o envolvimento da JS, com uma grande participação da JS. E é isso que eu espero que este Congresso também possa ajudar a fazer. Meus amigos, queridas e caros camaradas, foi uma honra estar aqui, um enorme prazer, muito obrigado pelo convite, bom Congresso e muito sucesso no vosso futuro político.